Então vamos lá, galera. Vamos terminar a parte que se refere ao deslocamento de íons, para a gente poder ter condição, então, de ir para o próximo passo, que é entender os potenciais de membrana e o potencial de ação. Então, existem situações ou condições, digamos assim, que são necessárias para que um íon se desloque, de um lado para o outro, tá? Essas condições recebem nomes, né? Então a gente diz assim: forças que impulsionam o deslocamento de um íon de fora da célula para dentro ou de dentro para fora são que tipos de força? O gradiente de concentração, que é também chamado de gradiente químico, e o gradiente elétrico, que é uma diferença de cargas entre os dois lados da membrana. Então, esses dois elementos, o gradiente de concentração e o gradiente elétrico, são forças que determinam o movimento dos íons, tá? Então, vamos tentar entender esses dois conceitos para nós entendermos por que é que os íons fluem e, ao fluírem, por que eles alteram a condição de uma célula. Então, vamos imaginar, tá? A primeira coisa, imagine que eu tenha essa minha linha preta aqui representando a membrana, tá? E vamos imaginar então que aqui seja o interior da célula e que aqui seja o exterior da célula. Lice, líquido intracelular, lesse, líquido extracelular, tá? Bom, imaginem que esta membrana está separando esses dois ambientes, uma bicamada lipídica. Percebam que eu não desenhei nenhuma estrutura proteica nela, então não tem nenhuma proteína aqui. E aí, a primeira coisa, para que qualquer um desses elementos que eu desenhei aqui, que são íons ou outros elementos que têm carga, atravessem essa membrana plasmática de fora para dentro ou de dentro para fora, tem que ter uma primeira condição, uma via de passagem, que é ou uma proteína transportadora, como é o caso da bomba de sódio e potássio, que eu vou falar mais adiante, novamente, né? Mas tem também os canais iônicos, que nós acabamos de aprender. Então, vamos supor que esta membrana é uma membrana onde foi adicionado um determinado tipo de canal iônico. Então, eu coloquei nesta membrana um canal iônico, tá? Este canal é um canal seletivo, o que significa por ele só passa um determinado tipo de íon e é um canal seletivo para o potássio. Imaginem que eu coloquei, portanto, aqui nessa membrana agora um canal, ele é seletivo, por ele só passa o íon potássio, e eu vou dizer que ele é um canal vazante, porque ele é um canal que está sempre aberto. Bom, agora eu criei uma via de passagem para um desses elementos. Qual desses elementos vai se deslocar? O íon potássio, porque a via de passagem é um canal iônico seletivo para o potássio. Agora, há forças que vão impulsionar a passagem do potássio de um lado para o outro. Então, vamos observar esse meu exemplo. Vamos supor que o potássio esteja mais concentrado no interior da célula em relação ao exterior, tá? Então, há uma força inicial, porque há uma diferença de concentração, ou seja, há um gradiente químico, porque o potássio está mais concentrado dentro da célula do que do lado de fora. Como ele tem esta força, que eu chamo de força do gradiente de concentração, esta força vai impulsionar o potássio através do seu canal para o outro lado. E o potássio, então, vai passar, saindo do interior para o exterior, certo? O potássio se desloca para o outro lado, né? E reparem que, ao se deslocar, movido inicialmente pelo seu gradiente de concentração, ele deixa para trás
elementos com os quais ele fazia, digamos assim, um par. Nas células, assim como no meio extracelular, existe um princípio chamado princípio da eletroneutralidade. O que significa? Frequentemente, para cada elemento carregado positivamente, eu tenho um outro elemento carregado negativamente. Quando eu possibilito que um desses elementos, que no meu exemplo era o potássio, se desloque para o outro lado, e o outro elemento que era par com ele não pode acompanhar, eu crio uma diferença de cargas entre os dois lados. Porque percebam que agora existe um excesso de cargas negativas em relação ao lado de fora, onde agora existe um acúmulo de cargas positivas. Esta diferença aqui gerou um gradiente que nós chamamos de elétrico. Por quê? Porque agora eu tenho uma diferença de negatividade do interior em relação ao exterior. Então, um íon, ele inicia o seu deslocamento frequentemente movido pelo seu gradiente químico, ou seja, o seu gradiente de concentração. Quando ele se desloca para o outro lado, e como a via de passagem é seletiva para ele, ele frequentemente deixa para trás elementos com os quais ele fazia par. No meu exemplo, ao migrar para o outro lado, o potássio fez com que sobrassem cargas negativas do lado interno, gerando uma negatividade em relação ao exterior, onde se acumularam cargas positivas. Esta diferença elétrica é o que a gente chama de gradiente elétrico. E ele vai ser uma força que vai também influenciar o deslocamento desse íon potássio. Por quê? Porque quando surgir o gradiente elétrico, quando o interior ficar mais negativo em relação ao exterior, o gradiente elétrico tende a trazer o potássio de volta, né? Porque cargas opostas se atraem. Então, o gradiente químico, que é o gradiente de concentração, ele tende a impulsionar o íon numa direção, gerando um gradiente elétrico, que por sua vez tende a fazer com que o íon retorne para o ambiente onde ele saiu. Essas duas forças, elas estão em constante disputa e elas determinam a direção e a velocidade do fluxo iônico. Por quê? Porque eu digo que todo íon tenta atingir um objetivo na vida, que eu denomino de equilíbrio eletroquímico. Esse é um conceito importante no fluxo iônico. O que controla o fluxo de um íon, considerando que eu tenho uma via de passagem, um canal iônico aberto, que o íon vai poder fluir, o que vai determinar, né, a velocidade desse fluxo e quando esse fluxo vai parar? Então, o que determina isso é o equilíbrio entre essas duas forças, entre o gradiente de concentração, que eu chamo de gradiente químico, e o gradiente elétrico. Quando essas forças forem de natureza iguais e opostas, o íon atingiu o seu equilíbrio eletroquímico. Então, quando que um íon para de fluir numa membrana? Pode ser de dentro da célula para fora ou de fora para dentro. Quando ele atingir o seu equilíbrio eletroquímico, tá? Quando que o íon atinge o equilíbrio eletroquímico? Quando o gradiente de concentração que impulsiona o íon num sentido tiver um gradiente elétrico oposto e de igual magnitude, de tal maneira que o gradiente químico empurra o íon num sentido e o gradiente elétrico puxa o íon no outro sentido. Quando ocorrer esta situação
de equilíbrio entre o gradiente químico e o gradiente elétrico, o íon atingiu o seu equilíbrio eletroquímico e, portanto, ele vai parar de fluir pela membrana. Ele vai entrar num estado de equilíbrio de forças e vai reduzir o seu fluxo. Então, vamos voltar no meu exemplo. Se eu tiver uma condição na qual um determinado íon, que no meu exemplo aqui é o potássio, está mais concentrado de um lado em relação ao outro, e eu tiver um canal iônico por onde esse potássio puder fluir, o que vai acontecer é, impulsionado pelo seu gradiente de concentração ou gradiente químico, o potássio flui do mais concentrado para o menos concentrado. Quando ele flui para o outro lado, ele acompanha com ele, né, a sua carga. E aquelas moléculas que faziam par com esse potássio não podem acompanhar esse deslocamento. Por que é que não podem acompanhar o deslocamento? Porque a membrana tem um canal seletivo para o potássio e, portanto, essas moléculas não têm condição de atravessar. Então, impulsionado pelo seu gradiente de concentração ou gradiente químico, o potássio se desloca para o outro lado, deixando para trás cargas ou elementos carregados negativamente que não podem estar fazendo esse movimento. Portanto, quando ele se desloca para o outro lado, ele gera uma diferença de distribuição de cargas, tornando um lado mais negativo e o outro lado mais positivo. Essa diferença de cargas é a origem do gradiente elétrico. Este gradiente elétrico tende a puxar o potássio de volta para o outro lado. Então, existirão nesse momento duas forças. Um gradiente químico que impulsiona o potássio para o lado de fora e um gradiente elétrico que tende a trazer o potássio de volta. A disputa entre essas duas forças determina a direção e a velocidade do deslocamento do íon. Quando essas duas forças, o gradiente químico que empurra o íon para uma direção, do mais concentrado para o menos concentrado, e o gradiente elétrico que se origina por esse deslocamento, estiverem em igual magnitude e em sentidos opostos, o íon atingiu o seu equilíbrio eletroquímico. Na biofísica ou na física, quem calcula o equilíbrio eletroquímico de um íon é a equação de Nernst. Então, a equação de Nernst é um cálculo matemático, né, um cálculo físico, que explica para nós quais são os valores de gradiente de concentração e elétrico que devem existir para que o íon atinja o seu equilíbrio eletroquímico. Sempre que um íon se deslocar de dentro da célula para fora ou de fora para dentro, essas duas forças estarão determinando a velocidade e a direção do deslocamento, tá? E o íon, se ele puder fluir completamente, ele vai tentar atingir o seu equilíbrio eletroquímico. Quer dizer, o momento em que a força química que empurra o íon num sentido tem uma força de magnitude oposta, que é o gradiente elétrico, que tende a puxar o íon de volta. O equilíbrio dessas duas forças é o tal equilíbrio eletroquímico de um íon. Todo íon se deslocar gera essas duas forças e, portanto, tem uma condição de, ao fluir livremente, atingir o seu equilíbrio eletroquímico. Por que é importante nós sabermos isso? Porque ao conhecermos as forças que regem o deslocamento de um íon, nós vamos ter condição melhor de entender por que é que os íons se deslocam, né, durante os potenciais de membrana, nas situações de repouso e nas situações de ação. Já que nós entendemos esta condição, nós estamos aptos para fazer agora o entendimento da primeira condição necessária ao potencial de ação. Lembrem que células excitáveis são células que estão numa condição de diferença de voltagem, têm uma mudança brusca dessa condição e conseguem retornar.
Então, nas células que nós chamamos de excitáveis, tá? As células excitáveis, incluindo aí os nossos neurônios, né? Que são importantes no funcionamento do sistema nervoso, eu tenho dois estados. Um estado que nós chamamos de repouso e um estado que nós chamamos de ação. Especificamente, o potencial de ação, cujas razões e cujos princípios são similares no neurônio, na célula muscular cardíaca e na célula muscular esquelética. A diferença está no tipo de íon que flui, na magnitude da alteração de voltagem, mas o princípio do potencial de ação e dessa condição de repouso e potencial de ação é similar nesses tecidos. Então, os tecidos excitáveis, eles têm essa distinção clara entre a condição de repouso e o potencial de ação. Eu vou hoje explicar o repouso, para que depois a gente entenda o potencial de ação. Então, vamos fazer um esquema de uma célula excitável, tá? Eu vou desenhar na forma de um círculo, que é mais fácil. Poderia ser um neurônio, poderia ser uma célula muscular cardíaca, poderia ser uma célula muscular esquelética, certo? Então, vamos imaginar que a primeira vez que surgiu esta célula, existia, né, aquele princípio geral da eletroneutralidade. Para cada coisa carregada positivamente, existia uma coisa carregada negativamente, tá? Eu vou representar essa coisa negativa por A, podem ser ânions, podem ser aminoácidos negativos, podem ser proteínas negativas. O importante é a gente ter em mente que, vamos supor que inicialmente a célula tivesse, para cada coisa positiva, uma negativa. Cada coisa positiva, uma negativa e assim sucessivamente. E que do lado de fora não era diferente, existia o princípio da eletroneutralidade. Para cada coisa positiva, existia uma coisa negativa. Tá? Como nós já repetimos várias vezes, esses elementos que têm carga positiva ou negativa, os cátions e os ânions, têm dificuldades de atravessar as membranas biológicas. Se a membrana não tiver nenhuma proteína, essas coisas, esses elementos carregados, que são principalmente representados pelos íons, não se deslocam pela bicamada lipídica. Consequentemente, eu vou precisar de vias de passagem, e aí vai surgir 3 elementos que vão ser fundamentais e vão propiciar o deslocamento desses elementos, desses íons, e vão gerar a condição de repouso, né? Então, que elementos são esses? Então, para o repouso, existem 3 elementos importantes. Canais vazantes de quem? De potássio e de sódio. E a minha querida bomba de sódio e potássio ATPásica. Então, vamos começar por esse canal aqui, que é o canal vazante de potássio. Então, eu tinha lá uma célula que tinha uma série de elementos carregados positivos, e para cada coisa positiva um elemento carregado negativo, e do lado de fora, para cada coisa positiva, eu tinha uma coisa negativa. E aí surgiu, eu vou representar agora um canal assim, tá? Uma maneira mais simples. Surgiu nesta célula, tá? Surgiu um canal vazante de potássio. Canal vazante são canais seletivos, fluem normalmente um só tipo de íon por esse canal, e ele é um canal que passa a maior parte do tempo aberto. Surgiu um canal de potássio. E o potássio, por estar mais concentrado dentro do que do lado de fora, por ter, portanto, um gradiente químico, um gradiente de concentração, porque ele era mais concentrado dentro do que do lado de fora, impulsionado por esse gradiente químico, o potássio agora
flui por esse canal, do mais concentrado para o menos concentrado, certo? E o potássio se desloca, então, lá para fora, movido pelo seu gradiente químico. Como eu mencionei antes, ao se deslocar para fora, ele deixa para trás elementos carregados negativamente que não podem acompanhá-lo, porque não existem vias de passagem para estas substâncias. E, portanto, ele gera um gradiente elétrico, porque agora o interior está mais negativo em relação ao exterior, que está mais positivo. Este gradiente elétrico tende a puxar o potássio de volta. E o potássio está saindo para atingir o seu equilíbrio eletroquímico. Quando existir uma diferença de carga muito grande, essa força negativa vai puxar o potássio de volta. E aí eu digo que o potássio atingiu o seu equilíbrio eletroquímico. Aí os livros vão dizer assim: a situação do repouso, a diferença de voltagem que existe na membrana do interior positivo, do interior negativo, desculpe, em relação ao exterior positivo, ela ocorre principalmente por um deslocamento do íon potássio, via canais vazantes de potássio. Então, o que explica a situação de diferença de voltagem na membrana é o fluxo contínuo de potássio de dentro para fora da célula, via canais vazantes de potássio. E por que o potássio flui? Porque ele é normalmente mais concentrado dentro em relação ao lado de fora. Então, movido para o seu gradiente de concentração, ele se direciona para fora. Como os elementos que fazem par com ele não podem acompanhar, isso gera um gradiente elétrico que torna o interior mais negativo em relação ao exterior. Este gradiente elétrico tende a puxar o íon potássio de volta, para que ele atinja, então, o seu equilíbrio eletroquímico. Então, a principal razão de nós termos um excesso de cargas negativas no interior da célula em relação ao exterior é o constante vazamento, né? O fluxo contínuo de saída de potássio, que é um íon carregado positivamente para fora da célula via canais vazantes de potássio, certo? Além desses canais vazantes de potássio, existem alguns canais vazantes, tá? Que estão sempre abertos, que são seletivos para o íon sódio. Se eu pensar num canal vazante de sódio, o sódio tem gradiente favorável para a entrada, porque normalmente ele é mais concentrado fora da célula do que dentro da célula. Então, impulsionado pelo seu gradiente químico, o sódio entra na célula. E ele também é atraído para dentro da célula pelo gradiente elétrico do interior da célula, que é mais negativo, e cargas opostas se atraem. Então, a gente diz que, em termos fisiológicos, o sódio tem uma tendência muito grande a entrar nas células, porque duas forças impulsionam ele na mesma direção. O seu gradiente químico, que é o seu gradiente de concentração, que é maior fora, impulsiona ele para dentro. E no interior da célula tem cargas negativas e, portanto, esse sódio tem uma facilidade para se atrair por essas cargas negativas, né? Então, existe sempre dois movimentos ou duas energias que favorecem muito a entrada de sódio. Mas aí você poderia me dizer assim, bom, eu estou perdendo potássio para fora, carga positiva, e ao mesmo tempo, eu estou ganhando sódio. Isso tenderia a anular os efeitos. Por que isso não ocorre? Por uma segunda razão que é importante a gente saber. O número de canais de potássio vazantes é muito maior que o número de canais de sódio, tá? Então, numa célula em repouso, a principal razão de existir uma negatividade no interior em relação ao exterior, ou seja,
uma diferença de potencial pela membrana é o constante vazamento de potássio para fora da célula, via canais vazantes de potássio. E a quantidade desses canais é superior a outros canais vazantes, como por exemplo o canal vazante de sódio, de tal maneira que é como se a célula estivesse constantemente perdendo carga positiva. O que o potássio está tentando atingir ao fluir para fora da célula? O seu equilíbrio eletroquímico, tá? Quando o potássio se desloca, e é isto que acontece nas células estáveis, ele gera, né, esta condição que nós descrevemos como negatividade interna em relação ao exterior, de aproximadamente menos 85 milivolts. Então, quando eu uso esse termo milivolts, mili é uma unidade menor e volts de voltagem, quer dizer que o interior da célula, próximo à membrana, é relativamente menos 85 milivolts negativo em relação ao exterior. A que se atribui isso? Ao fluxo constante de potássio para fora da célula, tá? O potássio está quase atingindo o seu equilíbrio eletroquímico, tá? Então, na situação de repouso, qual é o íon que está mais próximo do seu equilíbrio eletroquímico? É o íon potássio. Porque ele está se deslocando de tal maneira e está gerando um gradiente elétrico tão intenso que isso provavelmente chega próximo ao seu equilíbrio eletroquímico. E ele é a principal razão de existir essa diferença de potencial, tá? O que a bomba de sódio e potássio tem a ver com isso, tá? Então, onde nós colocamos a bomba? Percebam que se o potássio está constantemente se deslocando para fora, porque tem milhares de canais vazantes de potássio aberto, ele tem, portanto, por onde fluir, ele flui para fora e está em busca do equilíbrio eletroquímico dele, digamos assim. Por que ele nunca atinge o equilíbrio eletroquímico e para de fluir? Porque existe um trabalho contínuo, né, da bomba de sódio e potássio ATPásica, que faz o quê? Joga 3 sódios para fora e 2 potássios para dentro, né? A bomba de sódio e potássio, portanto, preserva os gradientes de concentração, ou seja, ela permite que exista sempre uma maior concentração de sódio fora da célula e uma maior concentração de potássio dentro da célula. Então, quem mantém os gradientes de concentração desses dois íons diferentes, quem faz com que eles fiquem nessa distribuição, sódio mais concentrado fora, potássio mais concentrado dentro, é o trabalho contínuo da bomba de sódio e potássio ATPásica. Lembrem que ela pode fazer isso porque ela está consumindo ATP e ela move os dois íons contra seus gradientes, usando a energia química do ATP. A bomba de sódio e potássio, além de fazer esse papel, tá, de contribuir para que haja a manutenção dos gradientes diferentes de concentração entre sódio e potássio, ela também contribui para essa negatividade. Uma porção pequena, mas ela contribui. Por que ela contribui? Porque percebam, se eu avaliar o trabalho da bomba, ela joga 3 sódios para fora, ou seja, 3 coisas carregadas positivamente. E ela joga para dentro somente 2 potássios. Ou seja, eu tenho, toda vez que a bomba faz um ciclo, uma perda maior de coisas positivas, porque eu jogo mais positivas para fora do que ganho. Então, a gente fala que a bomba de sódio e potássio é, por isso, eletrogênica. O que é que este termo quer dizer? Eletrogênica quer dizer, na sua atividade, ela contribui para a gênese, para a origem do potencial de membrana, das diferenças do potencial. Se eu não estou enganada, ela contribui com menos 4 milivolts, tá? É a quantidade
que a bomba contribui normalmente. Então, a bomba de sódio e potássio, ao deslocar quantidade diferente de cargas positivas, ela sempre joga mais coisas positivas para fora do que para dentro, ela contribui para que o interior seja negativo em relação ao exterior. Então, ela é eletrogênica. Se perguntarem assim para vocês, mas quem é mais importante na origem dessa negatividade? Sem sombra de dúvida, o canal vazante de potássio. A maior parte da negatividade que se observa no interior de uma célula em relação ao exterior é atribuída ao fluxo contínuo para fora da célula do íon potássio, via canais vazantes de potássio. Qual é o papel da bomba de sódio e potássio? Ela preserva os gradientes de concentração, ou seja, ela permite que haja sempre uma maior concentração de sódio fora em relação ao lado de dentro e uma maior concentração de potássio interno em relação ao lado de fora. Esses gradientes de concentração ou os gradientes químicos são as forças que impulsionam esses dois íons a se locomoverem. E é por isso que o potássio sempre tende a ir para fora, porque ele é mais concentrado dentro em relação ao lado de fora. E é por isso que o sódio sempre tende a entrar, porque ele é mais concentrado fora do que do lado de dentro. E quem mantém isso é a bomba de sódio e potássio ATPásica. Além de fazer esse papel de preservar as concentrações químicas de sódio e potássio, ela é eletrogênica, porque ao fazer isso, ela distribui de maneira desigual as cargas e ela contribui para que o interior seja mais negativo em relação ao exterior. Para finalizar a situação do repouso hoje, vamos a mais informações que são importantes. Quando nós avaliamos essa situação de distribuição desigual de cargas, e agora nós já sabemos as razões disso, né? Então, quando nós olhamos uma célula, o interior, ou a maior parte da célula, continua respeitando o princípio da eletroneutralidade, o que significa, para cada elemento carregado positivamente, existe um elemento carregado negativamente, tá? Então, a célula, ela respeita o princípio da eletroneutralidade no seu citoplasma. O meio extracelular respeita o princípio da eletroneutralidade na sua totalidade. Para cada coisa carregada positivamente, eu tenho um elemento carregado negativamente. Então, onde é que está surgindo esse desequilíbrio? Esse desequilíbrio ele se dá próximo à membrana plasmática. Então, esta diferença de voltagem que nós estamos tentando entender, ela ocorre numa estreita faixa próximo ao interior da membrana e ao exterior, onde, por esses motivos, pelos fluxos iônicos via canais vazantes, houve um desequilíbrio dessas cargas e aí gerou-se uma situação de negatividade interna em relação ao exterior. Por que essa é uma condição importante? Porque se nós olharmos essa situação, que é o repouso, então imagine o repouso como um estado sendo mantido pela célula, porque eu preciso do trabalho contínuo da bomba de sódio e potássio, né, para preservar os gradientes. Eu preciso do fluxo de potássio contínuo via canais vazantes de potássio para fora da célula, né? Então eu digo que essa é uma condição mantida. Isso é o repouso. O repouso é um fluxo contínuo de potássio para fora e a bomba constantemente trabalhando para manter essas concentrações. Este repouso é mantido porque ele tem uma importância. Quando eu gerei essa condição, essa diferença de potencial através da membrana, foi como se a célula criasse uma força importante, que é uma força elétrica. Reparem que isso daqui, ele se comporta como se ele fosse uma pilha. Se vocês repararem numa pilha, você vai ver que ela tem um polo
negativo e um polo positivo. E que quando você encaixa a pilha adequadamente num aparelho, isso gera uma corrente elétrica, porque as cargas positivas vão atrás das negativas. E esse movimento de cargas gera uma energia. Então imagine o repouso nas células excitáveis como uma célula energizada, separando forças que estão loucas para se atrair, que estão querendo se encontrar. Então, quando eu permitir que essas forças que estão separadas pela membrana no repouso se encontrem, eu vou gerar o potencial de ação. E este potencial de ação será responsável por um evento naquela célula. No caso do neurônio, o potencial de ação será responsável pela sinapse, a liberação de neurotransmissores. No caso das células musculares, será responsável pela contração. Então, o potencial de ação nada mais é do que uma espécie de liberação dessa força acumulada de uma forma rápida, eficiente, para gerar um sinal efetivo para a célula, para que ela possa praticar a sua ação rapidamente e retornar à condição de repouso para poder, então, estar apta a continuamente reproduzir esse ciclo. Então, num tecido, numa célula excitável, a célula vai oscilar entre o repouso, potencial de ação, repouso, potencial de ação. Então, nós entendemos o repouso para agora entendermos o potencial de ação, que é o nosso desafio da aula de amanhã. Até amanhã.